Olá, eu sou Patrícia Moll, sou aluna de doutorado da Unirio, minha área de pesquisa é a área de práticas interpretativas. Minha orientadora é a professora Laura Ronay. Eu sou pianista, sou professora de piano e desde o início da pandemia, do isolamento social, eu estou dando aula online. Então eu queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? O que eu estou fazendo durante todos esses meses de aulas online, né? Obviamente o que eu vou falar aqui é voltado para o piano, que é realmente a minha experiência, mas eu acredito que todas as dicas que eu der se aplicam a todos os instrumentos, porque o piano é um dos instrumentos mais difíceis de dar aula online por ser difícil manejar. Eu não posso mudar o piano de lugar e eu preciso realmente ver o corpo todo do aluno para dar aula e mostrar o meu corpo todo para o aluno também, é o ideal. Então tudo que eu falar aqui com certeza vai te ajudar no seu instrumento ou na aula de canto, que se for o seu caso, tá bom? Vamos começar aqui então com os nossos slides. O primeiro slide que eu coloquei é realmente a questão básica de todas, né? Qual é o mínimo que eu preciso para conseguir dar uma aula online razoavelmente boa, né? Minimamente boa. Então, eu preciso de uma boa conexão, eu preciso de pelo menos 5 MB de download, eu preciso de 1 MB de upload e a latência de pelo menos 50 milissegundos. Essa latência é o que vai delimitar o tempo de resposta numa videoconferência, por exemplo, se o vídeo fica muito atrasado ou não, se o que eu falo demora muito para chegar no aluno ou vice-versa. E o equipamento mínimo que eu preciso seria um computador, pode usar o celular também, mas não é o ideal, você já vai entender por quê daqui a pouco. Fone de ouvido, isso é muito importante para o som ficar de qualidade e não ter interferência do seu som no som do aluno e vice-versa. O programa ele acaba abafando alguns sons quando não está com fone de ouvido, então o som do instrumento também fica prejudicado. O ideal então é usar um fone de ouvido. E, na minha opinião, também é extremamente necessário você ter uma internet ligada no cabo de internet, porque isso vai dar uma estabilidade muito maior para a sua internet. Por melhor que ela seja, confiar só no Wi-Fi não é legal. O ideal realmente é você ligar um cabo. Por isso que lá no início eu falei que o celular não é o ideal, porque com o computador que você consegue ligar um cabo de internet. E aí sim a qualidade da sua aula com certeza vai ser muito acima do normal, né? do que a gente utiliza no Wi-Fi. Se você não tiver um cabo, você pode talvez usar um repetidor de sinal. Ele dá uma amplificada no sinal do Wi-Fi, principalmente se você está dando aula num cômodo diferente do cômodo que o seu modem fica. Isso então é terrível. O ideal realmente é o cabo, mas o repetidor ajuda um pouquinho também. Tem cabos de internet aí, eu comprei inclusive aqui para minha casa, um de 15 metros, que eu levo lá para dentro do meu quarto, o meu modem fica na sala. Então, assim, dá para você comprar na internet, não é um cabo caro, é super fácil de resolver esse problema aí. Ambiente de trabalho, isso para mim também é uma condição básica, porque faz muita diferença se você dá aula num ambiente muito familiar ou não. Eu sei que dando aula em casa isso é um pouco mais complicado, mas é bom tentar evitar que a câmera pegue janelas, principalmente se tem muita movimentação do lado de fora da janela, ou que pegue portas, que as pessoas transitem, né, de um lado para o outro. Isso é bom evitar para dar um pouco mais de seriedade, né, para a situação. Mais uma vez eu digo, dando aula em casa isso é um pouco mais complicado. Eu mesmo já passei por uma situação, não de portas e janelas, mas uma situação um pouco familiar. Vou mostrar aqui agora a foto para vocês. O meu cachorro simplesmente resolveu fazer uma pose e dormir nessa situação durante uma aula. Claro que nessa situação eu achei engraçado, tirei uma foto, achei super legal essa posição dele, mas isso é uma questão familiar que tira um pouco o foco da aula do aluno. Então esse tipo de coisa é bom ser evitado no máximo que der. Então, depois daqueles aparelhos básicos que eu falei, né, o computador, o cabo e o fone de ouvido, a primeira coisa que eu sugiro que o professor principalmente tenha, além, é o microfone. Um microfone externo é muito importante, principalmente porque a gente está dando aula de música, né? A gente precisa saber qual é o som
exato que o aluno está ouvindo, não dá para saber exatamente, mas o microfone ajuda a você mostrar o som da maneira que você quer mostrar. Então o microfone é muito importante. Pode ser um microfone só que capte tanto a voz do professor quanto o som do piano ou do instrumento. E, numa situação melhor ainda, pode ser um microfone para cada, ligados numa mesa que converta tudo para um áudio só, que ligue no seu computador. É um pouco mais complicado, precisa um pouco mais de equipamento, mas é melhor ainda. Mas só um microfone que capte os dois já está realmente bom. Tá? A iluminação do seu vídeo também é muito importante, né? Não ter muitas sombras aparecendo, isso atrapalha um pouco a visão do aluno. Então, de preferência que a sua iluminação seja uma iluminação artificial. Então, o ideal é que seja uma luminária. Pode ser uma luminária caseira mesmo, que você provavelmente já tem em casa, algum abajur ou qualquer luz de leitura ou algo do tipo. E melhor ainda se for uma iluminação profissional para vídeo. Outra coisa que vai melhorar ainda mais a sua aula é ter várias câmeras para você ter vários ângulos de visão. Se você quer mostrar para o aluno algum movimento ou quer mostrar alguma nota específica, você tendo uma câmera focada no teclado, por exemplo, isso é muito bacana. Eu conheço pessoas que dão aula assim, online há muitos anos e fazem isso muito bem. E essa minha colega especificamente, ela tem até uma câmera no pé para mostrar o pedal para o aluno, né? Claro que isso é uma coisa muito mais aprimorada, ela já faz isso há muitos anos, mas isso realmente é muito legal. Uma opção que você tem, por exemplo, é utilizar o seu próprio celular para ser uma webcam, né? Você pode utilizar então o aplicativo Droidcam, que é o que transforma o seu celular numa webcam, ou até se você tem um iPhone, o próprio QuickTime faz isso. Você pode então reconhecer como uma webcam também o seu iPhone dessa forma. Outra opção também é você ter duas pessoas na mesma chamada, duas pessoas entre aspas, né? Você entra no seu celular como se fosse uma outra pessoa. Você coloca de longe, por exemplo, o celular numa outra chamada, que aí não precisa ficar ligado no computador. E aí é o aluno que tem que escolher qual é a câmera que ele quer ver grande. Essa coisa de você entrar com duas câmeras, como se fossem duas pessoas na mesma chamada, é interessante porque se uma delas cai, a outra continua. E aí você pode conversar com seu aluno, ou então explicar, olha, caiu, espera só um minuto que eu já estou voltando. Enfim, essas situações que acontecem em aula online, né? Outra coisa também importante, se você fizer isso, é você desligar o volume e o microfone de uma das câmeras, senão dá uma microfonia horrível. Uma outra forma, então, de você aprimorar a sua aula é você usar tripés de acordo com a sua necessidade. Essa coisa de colocar o celular longe, por exemplo, você pode colocar num tripé de câmera normal. Mas esse tripé aí que eu estou mostrando na tela é um tripé que seria que dá para ser utilizado em cima do piano, principalmente se for um piano de cauda, porque aí você consegue ter uma visão de cima bem legal do teclado. Agora eu vou mostrar na prática mesmo como eu faço com as minhas aulas. Eu fiz um pequeno vídeo antes de dar algumas aulas e vou mostrar como eu posiciono as câmeras, como eu uso o CamTwist, que é um aplicativo que eu uso no Mac. Tem também um vídeo depois explicando como uso o OBS, que é um aplicativo que se usa no Windows. Tem o OBS para Mac também, mas ele é pago. Pelo menos eu não achei a versão gratuita, não consegui encontrar para Mac, por isso que eu uso o CamTwist, que é ótimo também, que funciona super bem, tão bem quanto o OBS. Então, vou mostrar aqui o vídeo. Eu fiz um vídeo no piano de cauda e outro vídeo para o piano vertical. Eu tenho aqui a minha tela do meu rosto, né, para ficar face a face com o aluno, e tem também uma visão de cima para o aluno ver bem as notas que eu estou tocando, e também dá para ver bem a questão de movimentos também nessa visão superior. Esse aplicativo que eu estou usando para criar essa cena é o CamTwist, ele está aqui, vou fechar aqui. Eu tenho aqui salvo algumas configurações, essa configuração que eu salvei é a do piano. Essa configuração que está aparecendo aí agora é a configuração que eu uso para dar aula de harmonia. Então eu falo, né, diretamente com o aluno dessa forma e mostro aqui os acordes para os alunos aqui no piano. Eu posso também
fazer uma outra configuração, que é uma outra que eu uso também para dar aula de harmonia, vou fechar aqui, que é essa daqui. Que eu tenho a minha tela e o meu piano aparecendo embaixo. Eu não vou abrir com tela cheia, porque senão vai dar um looping assim, vai aparecer um monte de piano. Mas então eu posso mostrar um aplicativo, né? Eu tenho aqui esse programa, o Sibelius, todo mundo conhece, de escrever partitura, que eu uso para montar os acordes na hora de dar aula de partitura. E posso também mostrar um PDF, alguma apostila, alguma coisa assim. Então, essa configuração, o aluno continua vendo a câmera e também o meu compartilhamento de tela está só em cima. Isso eu fiz pelo Camfist, não pelo programa de compartilhar a tela. Eu tenho o fone de ouvido, que eu não estou usando agora para gravar, mas eu uso para aula. Tenho o microfone perto aqui do piano e da minha voz. Esse microfone capta os dois, ele é o Zoom H4n. Eu tenho aqui, eu coloquei o livro embaixo do computador, porque o computador pode esquentar o piano, né? Então, se você usa o computador em cima do piano, toma esse cuidado, tá? Coloca alguma coisa para proteger. Tenho o meu tripé aqui com a câmera aqui em cima, e eu fiz uma gambiarra aqui para ele não cair, porque eu não tenho aquele tripé que eu mostrei antes. E ali eu tenho o lugar que eu coloco a minha outra visão para ficar igual essa aí que eu vou colocar na tela. Nessa foto eu tenho esse ângulo do celular. E aí eu fico com as duas câmeras, né, para o aluno ver tanto de longe, nessa visão que eu mostrei da foto, que dá para ver também o pedal, dá para trabalhar muito bem essa visão também, questão de movimento, de postura, e também com essa visão de cima, que é uma visão um pouco mais detalhada do teclado. A iluminação que eu estou usando é uma lâmpada comum mesmo, uma luminária, vou filmar aqui para vocês verem, ó. E eu coloquei um papel normal, uma folha branca em volta, para ficar uma luz mais difusa, para não ficar tão dura. Eu vou desligar para vocês verem. Olha como a imagem fica já bem mais escura e com a luz fica muito mais clara, obviamente. Bom, fica muito mais claro e muito melhor para ver. E é uma coisa super simples, qualquer abajur, qualquer coisa já resolve o problema, né? É só você colocar na mesma direção, olha, que a câmera. Não precisa ficar diretamente na sua cara, senão vai ficar doendo seu olho de ficar olhando para essa lâmpada. Mas tem que ficar na mesma direção, não pode ficar contra. E agora o vídeo mostrando para vocês como eu faço quando eu estou num piano de armário. Agora eu tô aqui com um piano vertical, eu tô aqui na escola onde eu dou aula e vou mostrar como eu faço para colocar os aparelhos e tudo mais aqui num piano vertical. Tem uma mesa bem perto do piano, eu levei com algumas caixas e coloquei o computador em cima. Eu gosto dessa elevação do computador, não na altura da mesa, porque eu consigo pegar tanto o meu rosto quanto o teclado, pelo menos, e parte do meu corpo. Eu acho essencial o aluno ter essa visão e ter o seu rosto aparecendo também, né? A outra câmera está em cima do piano, e aí, neste caso, eu não costumo usar o Cam Twist, porque lá no aplicativo já de videochamada, você já pode mudar com muita facilidade a câmera que você está usando. Vou mostrar já como fica a outra câmera. Essa aqui, então, é a visão da outra câmera, quando eu quero mostrar alguma coisa mais específica sobre as notas, ou então o movimento também do braço direito, que na outra câmera não dá para ver muito bem. Então eu mostro nessa câmera de cima aqui. Não tem uma extensão muito grande, porque ela não está tão alta, mas eu tenho aqui 3/8 e posso mexer a câmera também, de acordo com o que eu preciso. Se eu quero mostrar um pouco mais grave, eu trago para lá ou trago para cá. E aí eu vou adequando tudo direitinho. Agora eu vou mostrar um vídeo de um amigo meu falando sobre o OBS. Ele gravou para mim, só para colocar nesse vídeo. Obrigada, Cassiel. É um colega que dá aula também na mesma escola que eu. O nome dele então é Cassiel Moraes. Ele é professor de teoria e de piano também. E eu coloquei o vídeo dele justamente porque eu tenho um Mac, então eu não posso mostrar, mas eu sei que o Mac é mais raro, as pessoas geralmente usam Windows.
Então, provavelmente, você vai usar o OBS para dar aula, para montar suas cenas de aula. E ele já usa isso há muito tempo, faz isso muito bem. Vou mostrar aqui o vídeo dele. Oi, Patrícia, tudo bem? Então, vou te mostrar aqui como é que eu fiz o meu setup do OBS, mostrar os bastidores, né? Eu vou trocar para uma cena em que aparece o que está aparecendo na minha tela. Então vai dar um looping de imagem. Então eu vou jogar isso aqui para cima, para minha imagem ficar bem pequena e não atrapalhar o que na verdade vocês têm que ver, que é esse painel daqui. Aqui no meio, ó, eu tenho os microfones. Dá até para ver que é esse microfone que está ativado. Aqui vou todo na esquerda aqui, ó. Aqui eu tenho as cenas, tá vendo escrito aqui, cenas? E cada cena dessa daqui, eu montei, né? O cara a cara é eu grandão, ó. Só tem o meu rosto. O aula de piano, eu tenho a tela, o meu rosto e vai aparecer um piano aqui embaixo, ó. Eu vou abrir para vocês verem. O programa que eu uso é o Midiculous. E se eu voltar aqui pro meu programa, ó, eu coloquei de um jeito que aparece só o teclado. Eu recortei ele e ampliei e aparece só o teclado. E quando eu ligo o meu teclado, que tá ali, ó, eu coloco ele aqui na frente do computador e toco, ele acende as teclas que eu tô tocando, para o aluno conseguir ver. Eu tenho esse daqui também que eu fico grandão e o teclado também fica grandão. Tem eu pequenininho, teclado com tela. Tem outras cenas aqui que eu acabo que eu não usei, eram mais testes. E tem essa aqui que é quadro branco. Essa aqui é eu pequenininho, sem o teclado, e eu uso um quadro branco do Windows, da Microsoft. Para ter acesso a esse quadro branco, tem que comprar uma mesa digitalizadora, qualquer uma. Aqui eu uso essa daqui, ó, One by Wacom. A marca se chama Wacom, W-A-C-O-M. Ela é vermelhinha atrás e aqui é onde eu desenho, tá vendo? Tem a canetinha. Quando você pluga essa mesa, o Windows já reconhece que você plugou uma mesa digitalizadora e ele já instala todas as funções que essa mesa precisa para funcionar. Aqui embaixo na direita, ó, onde tem a hora, tem uma canetinha rabiscando. Clico nela, clico em whiteboard. O Windows já instalou para mim. Pronto. Isso aqui era da minha última aula. Vou jogar aqui pro lado com o mouse. E agora vocês vão me ver desenhando. E quando eu dou aula para o aluno, eu vou desenhando aqui. Demora um pouquinho para se acostumar no início, minha mão doía na hora de desenhar, mas você vai praticando e vai usando um pouquinho todo dia, vai ficando melhor, vai ficando tão natural quanto escrever. Uma coisa muito importante é vocês procurarem isso daqui, ó. Eu cliquei, deixa eu vir aqui. Tá? Eu tô indo lá em cima, ó, em ferramentas, e tem aqui Virtual Cam. Eu não lembro como é que eu fiz para achar esse plugin. Eu acho que era OBS Virtual Cam que eu coloquei. E aí isso daqui, ó, apareceu um menu lá no meu outro monitor. Aparece esse menu aqui. O que? Ah lá, Target Camera, OBS Camera. Isso aqui é para na entrada de vídeo da plataforma, seja o Google Meets, seja o Zoom, seja qualquer plataforma, em vez dele mandar a imagem da minha webcâmera, ele manda essa imagem daqui, ó, OBS Câmera. E o OBS faz o quê? Ele manda tudo, tá vendo? Se eu clicar aqui em Stop, ele vai parar, eu não vou clicar. Ele manda tudo que tá aparecendo no meu OBS, ele me manda como se fosse a minha webcam. Então esse plugin é muito essencial ter. Tem que baixar a versão mais recente, tá? Cuidado pra você não achar uma versão que é de 2019, tenta achar sempre de 2020, o mais recente possível, porque vai estar mais atualizado, vai ter menos bugs, vai funcionar de forma mais fluida, tá bom? É isso. Deixa eu ficar grandão aqui para me despedir. Tô grandão. Tchau, tchau. Falando agora um pouquinho das plataformas de videoconferência que eu já usei e vou sugerir aqui algumas para vocês, o que eu acho pior, o que eu acho melhor. A primeira que eu coloquei aí é o WhatsApp, mas na verdade é a primeira porque eu não indico, não é porque é ruim a videochamada do WhatsApp, mas é porque para aula de instrumento ela não é ideal, porque ela foi feita justamente para uma conversa. Então, o WhatsApp e o Skype também entendem o piano como um ruído de fundo, então eles vão abafar o som do piano, não fica um som legal. Então, o Skype também não tem uma chamada muito boa, também não indico. Eu comecei dando aula pelo Skype, mas não foi muito legal, não gostava muito. Eu testei todos esses daí.
Meus alunos já não aguentavam mais ficar trocando de aplicativo toda semana, eles foram minhas cobaias até que eu resolvi utilizar apenas um, vou falar qual que foi. Continuando ali na minha lista. O Google Meet e o Google Hangout, que são muito parecidos, né, que os dois são da Google, eles são bons aplicativos, mas o som também não é o ideal, mas dá para dar uma aula legal. Eu usei muito tempo o Hangout para dar aula, funcionava bem, a videochamada é melhor do que a do Skype, então nesse sentido funciona muito bem. O FaceTime é limitado, né, apenas para aparelhos da Apple, já dei aula pelo FaceTime também. Ele tem uma chamada boa, uma videochamada muito boa, mas ele tem o problema que eu não posso compartilhar a tela, por exemplo. Posso usando o CamTwist, mas ele deu alguns problemas também, tinha dia que não funcionava, não reconhecia alguns celulares, deu alguns probleminhas, então parei de usar também. Tem também o Zoom, que é um dos melhores, gosto muito do Zoom. O Zoom tem como você fazer uma configuração para evitar que ele entenda o piano como um ruído, né? Então isso é bem legal, dá para ouvir bem o piano depois de fazer essa configuraçãozinha dentro do Zoom. Ele é muito fácil de mexer, a videochamada é muito boa, então super recomendo usar o Zoom. Para aulas em grupo ele tem um probleminha, né? Porque ele é livre só até 3 pessoas, a partir disso ele encerra a chamada em 40 minutos, na versão gratuita. Aí na versão paga é melhor ainda, e aí você pode ter várias pessoas na mesma chamada e ele funciona super bem. Agora, na minha opinião, os melhores foram o Discord e o Rock Out Loud. São dois, assim, nada conhecidos nesse meio de música, né? São aplicativos que não se usam muito para videoconferência. Vou falar um pouquinho deles. O Discord, ele é um aplicativo muito utilizado por pessoas que jogam videogame. Então, se você aí é um gamer nato, você já usou o Discord, você conhece bem o Discord. Agora, não é muito conhecido, mas a videoconferência dele é maravilhosa, o som dele é muito bom, também tem como fazer aquela mesma configuração que o Zoom, então fica realmente muito bom. Mas ele não é um programa muito fácil de mexer. A gente tem que entender que ele é um programa próprio para pessoas que já sabem muito bem mexer em computador, que realmente são familiarizados com essa linguagem. Então ele tem muitas configurações, muitas coisas boas ali dentro, mas justamente por ser tão rico, fica um pouco complicado de mexer. Então, para alguns alunos que têm um pouco de dificuldade, não é muito legal, não. E por fim, o que eu mais uso atualmente é o Rock Out Loud. Ele é um aplicativo próprio para aula de música, ele foi criado para isso. Então o som dele fica maravilhoso. É quase que ao mesmo tempo, né, que você consegue ouvir, quase tocar junto com o aluno. Claro que não dá, isso também depende da latência da sua internet e tudo mais. Mas é um aplicativo muito bom, eu tenho gostado bastante e é super fácil de mexer. Eu esqueci de colocar aí na tela também o Jitsi, mas o Jitsi é muito parecido também com o Hangouts. Também é bom, mas não é o melhor. O Rock Out Loud realmente é muito fácil mesmo. O link direciona, você manda o link para o aluno, direciona direto para a chamada no computador, você não precisa nem fazer cadastro, nem nada. É fácil de usar também no celular, né? Se você for professor, você não consegue usar no celular, porque você não consegue iniciar uma chamada no celular. Você consegue entrar numa chamada, mas não começar. Então, para usar esse aplicativo, você tem que usar no computador e mandar o código para o seu aluno usar no celular. Durante as aulas também eu gosto de fazer algumas anotações no PDF, né, na partitura do aluno e tudo mais. Então eu tenho aí alguns editores próprios para partitura, a maioria é pago, tá? E tem também editores de PDF normais, que você pode também mexer com uma canetinha ou com círculos, setas, essas coisas que a gente usa, que a gente anota, escrever textos na partitura. Também um simples editor de PDF, que é o que eu uso, que já vem no Mac um editor de PDF, eu não preciso baixar nada, mas no Windows tem editores gratuitos também. E tem esses outros aí que são específicos para a partitura. Agora eu quero falar de uma coisa muito importante para você, professor de música que está dando aula online.
A aula online não é a mesma coisa que a aula presencial. Você não pode simplesmente transpor uma coisa a outra. O tempo de aula pode ser um pouco diferente. É muito difícil dar várias aulas seguidas, como a gente dá, por exemplo, na aula presencial, porque você fica o tempo todo sentado dando aula, né? E aí você tem que, às vezes, se virar. Quando eu comecei, por exemplo, naquela visão ao lado, eu tinha muitas dores nas costas, por isso que eu coloquei o computador na frente, né, em cima do piano, e comprei uma câmera para colocar em cima, porque realmente essa torção o tempo todo me dava dor nas costas. Eu tentava, no início, fazer aulas seguidas, como eu fazia antes, 5, 6 aulas seguidas. Não dava, agora eu coloco intervalos entre as aulas. E outra coisa também, que fica uma aula pesada para o aluno que está lá sentado, ouvindo o tempo todo. 1 hora de aula já é o máximo, assim, que você... O ideal mesmo é 50 minutos, mas dá para fazer até 1 hora, mas não passe disso, porque realmente fica muito puxado para o aluno, porque tem uma carga diferente, né? A aula online da aula presencial. A aula presencial é muito mais dinâmica, o aluno se mexe mais, você muda de posição, você fica em pé, você senta, você encosta no aluno. Então, sentado, olhando para uma tela, é muito mais pesado. Agora eu vou colocar aqui, para finalizar, alguns problemas que surgem nessa situação de aula online e como eu costumo solucionar esses problemas, ou então pelo menos amenizar esses problemas. O primeiro problema que eu coloquei aí, você não consegue encostar no aluno, você não consegue tocar no aluno. Então, a solução que eu dou é realmente você tentar ter mais de uma câmera, né, para você mostrar o movimento da melhor forma possível. Ter uma câmera um pouco mais focada, mais próxima para mostrar, outra mais longe, outra para mostrar o corpo, outra para mostrar, sei lá, o pé, né, como eu falei antes. Então, isso soluciona bem esse problema de você não conseguir encostar. E também o que eu não escrevi aí é você tocar em você mesmo para o aluno fazer isso nele mesmo. Também funciona bem essa coisa do toque, mesmo que seja dele, nele mesmo. Também ajuda um pouco. Não é a mesma coisa, mas funciona muito bem também. Eu tenho conseguido resultados bons nesse sentido. Não senti ainda nenhuma necessidade mesmo de encostar no aluno e falar, não, isso aqui não vai dar, só se eu estiver presencialmente com você que a gente vai conseguir resolver isso. Outro grande problema também é quando você está falando ou tocando, mostrando alguma coisa, e o aluno começa a tocar ao mesmo tempo. Isso já é um problema na aula presencial, né? Tem alunos que são muito ansiosos, que você está dando uma explicação, e aí ele já, antes de você terminar, já começa a querer colocar em prática, e aí acaba não fazendo como deveria, porque não ouviu a explicação direito. Mas nas aulas online isso é mais importante ainda, porque o aplicativo, ele muta a pessoa que não está falando. Então, se eu estou explicando alguma coisa e o aluno começa a tocar, ele vai me calar para o aluno tocar. Então, ele vai começar a tocar e não vai me ouvir tentando interrompê-lo. Então, isso vai ser um problema, né? Isso com certeza cria uma situação meio chata. Então, combine isso, inclusive com os adultos, porque muita gente não sabe disso. Uma outra coisa também que é um problema, mas na minha experiência acabou sendo uma coisa boa, que é você não conseguir contar para o aluno tocar, né? Na aula presencial você fica lá contando 1, 2 e aí o aluno vai tocando de acordo com a sua contagem. Não tem como na videoconferência, porque não vai cair junto, a chamada não é ao mesmo tempo, né? Então, qual é a solução que eu tenho para isso? O aluno sempre tem um metrônomo do lado dele para fazer aula. E eu achei isso muito bacana, porque muitos alunos que tinham muita dificuldade para usar metrônomo antes, começaram a usar o metrônomo de uma forma muito mais fácil, se acostumaram muito mais com o metrônomo durante a aula online, porque realmente não tinha como ter esse suporte do professor, tinha que ser com o metrônomo. E aí ele começou a conseguir usar o metrônomo, isso foi muito bacana. O aluno começa a ter uma autonomia muito melhor na aula online, porque ele realmente está mais sozinho, né? Então, essa coisa do metrônomo eu coloquei como um problema, mas na verdade nos meus alunos foi realmente uma coisa boa que aconteceu. Agora, por último, isso aqui é muito ruim, né? Você realmente, num aplicativo de videochamada, você não consegue ouvir o som que o aluno está fazendo de verdade, né? Você não consegue ouvir tão bem dinâmicas e fraseados,
o programa muda o som, às vezes o programa mexe até no tempo, começa a dar uma corridinha. Aliás, essa parte do metrônomo também é importante. Às vezes o aplicativo dá uma corrida ou então dá uma desacelerada, segura um pouco o tempo. E aí você pede ao aluno fazer com o metrônomo, você vê que o metrônomo também varia de tempo. Então, o problema é da videochamada. Então, você colocando o metrônomo, você vê se o aluno está fazendo mais certinho, porque a nota está caindo na batida do metrônomo, que deveria mesmo. Mas essa coisa da sonoridade diferente é muito complicado para trabalhar questões musicais de fraseado, dinâmica, né? Então, por exemplo, fora outras coisas. Então, uma coisa que eu comecei a fazer e que tem funcionado muito bem é pedir ao aluno que grave um vídeo antes da aula. E aí eu dou a aula baseada no vídeo e não na videochamada. Ele não toca a música inteira para mim na videochamada. Eu vou vendo o vídeo e vou corrigindo durante a videochamada. Isso é muito melhor, porque qualquer celular grava melhor do que uma videochamada. Então isso ajudou bastante, fica a dica aí para todo mundo. E é isso, eu sinto que eu ainda não sou uma pessoa muito experiente nesse assunto, né? Eu faço isso há alguns meses, consegui fazer algumas adaptações e perceber algumas coisas que eu falei já aqui no vídeo. Então eu espero de coração que essas dicas tenham te ajudado. E, na verdade, a gente vai se adaptando, né? A gente vai se aprimorando cada vez mais e vai achando o melhor para que você se adequa, né? Pode ser que um aplicativo que eu tenha preferido não seja tão legal assim para você prefere outro, mas fica aí a minha experiência e eu espero que tenha te ajudado.